galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito, inscrever-se, deixar o like no vídeo que também vai estar me apoiando pra caramba aqui no canal. E o principal, ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, então eu vou direto ao ponto, né? Estava meio sumida porque estava viajando, descansando um pouco. Ainda cheguei a fazer uns vídeos no meu passeio, mas depois quis relaxar mesmo, né? E aproveitar os amigos. Mas agora estou de volta e sem mais delongas vamos falar de Vasco, né? Que é o que nos interessa de fato. E eu começo falando sobre a briga entre Vasco e Ramon Dias. O Vasco que inclusive foi tema da apresentação de Ramon Dias no Corinthians na segunda-feira. As declarações do treinador argentino não foram bem recebidas pelo clube carioca, né? Que é o nosso Vasco, que desmentiu o que ele disse sobre a falta de comunicação da SAF vascaína após sua saída. No fim de abril, Ramon voltou a dizer que foi demitido, algo que o Vasco rebate há mais de 2 meses. Também revelou dívida da SAF com ele desde o ano passado e uma mágoa por não ter sido procurada por ninguém do clube, que ele diz que salvou de uma situação muito grave. Abre aspas. Em primeiro lugar, não é verdade que não o procuramos. Tão logo assumimos o controle da SAF. Tanto o presidente Pedrinho quanto membros da diretoria fizeram contato com Emiliano Dias e seu empresário para entender as pendências e o processo de saída. Fecha aspas, disse Paulo Salomão, vice-presidente de Pedrinho e membro do Conselho de Administração da Vasco SAF. Foi apurado que a dívida do clube com ele se refere à premiação prometida caso o objetivo de permanecer na Série A fosse cumprido, que seria o valor de 1,2 milhões, que seria dividido entre Ramon e seu filho e auxiliar Emiliano Dias. Está pendente. O Vasco não comentou esse assunto. O bônus foi prometido ainda na gestão da 777 Partners, afastada pela Justiça da SAF vascaína em maio passado. Ramon Dias saiu do clube também durante a administração da empresa americana. Vejam o que o treinador disse na apresentação ao Corinthians. Abre aspas. Eles nos despediram pelo Twitter. Salvamos o Vasco de uma situação muito grave. Tivemos 3 ou 4 meses. Em nenhum momento houve comunicação do Vasco, nem presidente, nem 777. Não tem uma chamada no meu telefone de dirigente do Vasco. Depois do que fizemos com o Vasco, nenhum agradecimento, nada, zero. Mas o futebol continua. Em 4 meses, nem presidente e nem dirigente do Vasco me chamou. Não deram dinheiro do ano passado, desde o ano passado me devem, não pagaram nada. Mas como treinador, olhamos o futuro, fecha aspas. Pessoas ligadas a Lúcio Barbosa, então CEO da SAF, disseram que o dirigente também procurou Ramon Dias após o desligamento. Ele alega que foi demitido pelas redes sociais, enquanto o Vasco garante que ele pediu demissão e se baseia em testemunhas para comprovar isso. Por causa do imbróglio, Ramon acionou o Vasco na FIFA cobrando multa de quase 30 milhões. O clube se diz preparado para a batalha jurídica. O Vasco seguirá buscando a solução cordial com Ramon Dias e sua comissão. Mas caso não cheguemos nesse acordo, acreditamos que temos elementos suficientes para defender os interesses do Vasco no caso de uma disputa judicial, afirmou Paulo Salomão. A FIFA, que organiza o futebol mundial, intimou o Vasco a se defender no processo movido pelo Ramon Dias. A diretoria do Vasco, inclusive, já esperava esse movimento na justiça. Após a goleada por 4-0 sofrida para o Criciúma em São Januário, o técnico teria dito no vestiário que não ficaria no cargo. Jogadores e funcionários ouviram a declaração do treinador, o que provocou a emissão de nota oficial por parte do Vasco, anunciando a sua saída. O comunicado apareceu nas redes sociais instantes depois do apito final da partida. No entanto, a versão de Ramon Dias e seu filho e auxiliar Emiliano Dias vai de encontro à da posição do Vasco. Os dois garantem que foram demitidos por decisão dos dirigentes e que ficaram sabendo pelo X, antigo Twitter. Por isso, cobram na FIFA o pagamento da multa rescisória. E sobre a volta que não se confirmou, Nas últimas semanas surgiu a possibilidade de que o técnico de 64 anos pudesse voltar ao comando do Gigante da Colina.
Isso porque o português Álvaro Pacheco ficou apenas 4 jogos na direção do elenco e acabou sendo desligado do cargo. Assim, torcedores pediram o retorno do argentino, mas o cenário acabou não se concretizando. Havia a expectativa de que, se o trabalho retomasse, as partes deixariam a dívida e o imbróglio de lado. Gente, difícil essa situação do Ramon Dias, né? Ele foi lá na coletiva de apresentação do Corinthians, coisa que eu achei super errado da parte dele, falar do Vasco. Na sua apresentação, poderia falar outras coisas, né? Mas foi lá falar mal do Vasco, falar que o Vasco devia a ele, que ninguém entrou em contato. Ele perdeu o meu total respeito depois disso, porque eu era uma das torcedoras que estava até contente com a sua possível volta, né? Mas depois dessa eu quero bem longe, eu quero distância mesmo. O que ele fez não foi papel de homem, na minha opinião, e eu espero do fundo do coração que o Vasco ganhe na justiça essa causa, porque se tem testemunhas falando que ele pediu demissão, então a verdade vem à tona, né? A qualquer momento, e eu vou torcer para que a gente ganhe essa audiência aí, porque foi muito feio da parte dele. Eu não desejo mal, não tenho ódio, mas também quero que fique bem longe do nosso Vascão, com todo respeito ao Corinthians, né? Mas eu quero mais é que ele para não falar palavrão aqui, né? Você me entendeu. Deixa sua opinião nos comentários a respeito disso. Se você tá do lado do Ramon e acha que o Vasco, de fato, tem que pagar essa multa, ou se você tá do lado do Vasco, né? E acha que eles pediram demissão realmente e que estão os dois, tanto ele quanto o filho, fazendo papel de moleque em rede nacional. No mais é isso. Você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal, se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, tamo junto. Isso aqui é Vasco, tamo de volta agora para ficar, hein? Vasco Meu Mundo aqui para você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama para você. Beijo!